Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sendo preparado para os ataques de Satanás. Certo dia, quando seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou a Jó dizendo: os bois estavam arando e as jumentas pastando por perto, e eis que os sabeus caíram sobre eles, apoderaram-se deles e mataram os servos à espada. E eu sozinho escapei para te contar isso. E enquanto ele falava, outro chegou e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. E eu sozinho escapei para te contar isso. E enquanto ele ainda falava, outro chegou e disse: os caldeus formaram 3 grupos e atacaram os camelos, levando-os embora. E também mataram os servos à espada, mas eu sozinho escapei para te informar. Enquanto ele falava, outro chegou e disse: seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e um grande vento do deserto soprou contra a casa e atingiu seus 4 cantos, e ela caiu sobre os jovens e eles morreram, e eu sozinho escapei para te contar isso. Jó 1, de 13 a 19. Disse que os anjos de Deus montarão seu acampamento ao redor dos crentes. Salmo 34, verso 7. E essa história nos mostra como precisamos estar cercados e fortificados, pois vemos a fúria de Satanás contra todos aqueles que temem a Deus. Se observarmos bem a condição de nossas vidas, veremos que estamos sujeitos a 100.000 tipos de morte e não podemos dar um passo sem nos ferirmos. E podemos realmente dizer que o homem não é nada, dadas as muitas fraquezas dentro dele. No entanto, ao mesmo tempo, não consideramos a má intenção de Satanás, que está nos espiando, fazendo tudo o que pode contra nós para nos levar ao desespero. E aqui o Senhor fez um esforço para nos aconselhar sobre a necessidade que temos de ser vigiados por seus anjos, que lutam contra todos os ataques de Satanás que são dirigidos contra nós. Pois assim como Satanás trabalha contra nós, Deus usa seus anjos para nos sustentar e serem ministros de nossa salvação. Agora, para entender melhor o que acabei de dizer, vamos primeiro notar que Jó é aqui afligido de várias maneiras, ou seja, em todas as suas posses e em seus filhos. Satanás foi contido e incapaz de atacar seu corpo, apenas suas posses. Isso mostra claramente que Deus as entregou a ele e, em seguida, seus filhos, que são tão queridos para ele quanto sua própria vida. Há também este ponto: Jó não perdeu suas posses e filhos da mesma maneira. A tática do diabo é enviar-lhe diferentes provações. Por um lado, ele traz inimigos contra ele. Por outro, ele usa os raios do céu e os redemoinhos. É assim que este servo de Deus é atormentado de diferentes maneiras. E isso poderia aumentar sua tristeza e angustiá-lo ainda mais. Pois ele poderia pensar: como isso é possível? Não apenas os homens estão contra mim, mas eu também tenho Deus lutando contra mim. É assim que Satanás é astuto. É verdade que isso nos parecerá estranho no início. E é por isso que alguns pensam que Deus está aqui nos apresentando um exemplo de paciência e que isso não é história. Mas essas pessoas não percebem que Deus lida com seus servos na proporção da fé que Ele lhes dá. Como assim? Não somos todos testados igualmente, pois Deus não nos fortaleceu a todos como realmente seria necessário. Alguns são fracos e Deus os sustenta. E se Ele os aflige, é para humilhá-los, para que estejam ainda mais vigilantes e clamem a Ele com mais fervor.
Os outros são muito mais resistentes e capazes. Por quê? Porque Deus derramou seu Espírito sobre eles em maior abundância. Como eu disse, Deus nos testa de acordo com a força que Ele nos distribui, pretendendo que nossa fé também seja testada, pois Ele sabe que isso não é sem propósito. Ele sabe o que está fazendo. Ele não é obrigado a nos dar poder algum. Ele poderia nos deixar com nossas fraquezas, para que fôssemos constantemente oprimidos, já que não temos meios para resistir. Mas ainda assim, Deus nos fortalece por meio de sua graça. No entanto, como mencionei, Ele não nos fortalece da mesma maneira. Alguns permanecem fracos, enquanto outros possuem um poder muito maior. É por isso que as pessoas santas que foram dotadas de excelentes dons foram muito mais atormentadas em suas vidas. Quem de nós é tão atacado quanto Abraão foi? E quem de nós tem uma vida tão miserável que nunca há descanso? Deus ordenou que Abraão deixasse o país onde nasceu, Gênesis 12 em diante. E quando ele deixou, ficou lá sofrendo durante a jornada até que seu pai morreu. Finalmente, ele entra naquela terra sem saber para onde ir, pois Deus não lhe disse claramente o país para o qual o chamava, deixando-o em suspense. Ele chegou como? Ele é atormentado, ele é assediado, a ansiedade, e então, depois de ser assediado, ele é afligido pela fome e tem que se retirar, e sua esposa é levada dele. E então, quando ele volta, tem que recomeçar novamente. E pela segunda vez, ele tem que buscar pastagem em outro lugar. E Deus ainda está dizendo: não se preocupe, eu lhe darei aquela terra, você será seu senhor e mestre. Sim, mas Abraão não vê nada disso. Ele continua sem ter um lugar para morar, mas Deus ainda promete torná-lo herdeiro do mundo, como está em Romanos 4,13. E então parece que ele terá uma descendência, mas ele não tem nenhuma, e é aí que está a sua salvação. Ele é velho e fraco, no entanto, Deus lhe diz: você não terá salvação se não tiver uma descendência. O quê? Ele já é velho demais para esperar por um filho. Bem, Deus não lhe deu Ismael, ele tem que ser banido e cortado da família. E então, quando ele finalmente tem Isaque, de acordo com a promessa, Deus tira seu filho dele e diz: vá e ofereça Isaque como um holocausto a mim. Isso é ainda mais do que ouvimos sobre Jó, pois se um pai ouve que seus filhos foram destruídos por um raio ou que foram assassinados, é verdade que é muito amargo e difícil de suportar. Mas para ele ir matar seu filho com as próprias mãos, isso é uma exigência muito extrema. E Abraão tem que fazer isso. Então, quando Deus lhe devolve seu filho como um ressuscitado dos mortos, ele mostra a ele o significado da promessa que lhe foi dada. Eu tenho te dito até este momento que você seria o herdeiro desta terra. Você ainda está muito longe de possuí-la. Você a possuirá apenas em parte ao longo de sua vida. E finalmente, eu darei ela aos seus descendentes. Mas seus sucessores terão que ser expulsos dela e levados para um país estrangeiro, sob uma tirania muito severa, por 400 anos. Vemos que Deus colocou seu servo Abraão à prova de uma maneira incomum até mesmo entre todos os outros homens que Deus chamou de forma especial na história bíblica. Por quê? Deus o havia fortalecido com seu Espírito Santo e, no entanto, lhe deu muitas provações severas. É assim que Deus trabalha naqueles que são os mais destacados, para que possamos vê-los como exemplos vivos e segui-los. Na verdade, não se pode realizar grandes obras em uma pequena oficina, como se pode em uma grande, bem equipada e bem ordenada, onde há material e muitos trabalhadores. Em uma pequena oficina não se pode fazer um trabalho substancial. Então Deus usa esse procedimento. Assim, Jó teve que ser estabelecido para nós como modelo, com Deus o afligindo ao limite para que, quando nos compararmos a Ele, cada um de nós experimente vergonha, já que não podemos suportar aflições, sejam leves ou médias, pois somos lamentavelmente delicados e frágeis demais.
Se Deus nos envia alguma adversidade, não consideramos como Ele nos poupará, mas sentimos nossa dor e não desejamos ser consolados ao descobrir a bondade de Deus no fato de que Ele nos sustenta? Como? Um homem está doente. Ele está tão preocupado com sua doença que não pensa em mais nada. Ele não pensa: Deus está me dando muitas maneiras de ser aliviado. Sou ajudado em minha doença e cuidado. Sou servido por minha esposa, meus filhos ou meu servo que me ajudarão. Então, vejo que Deus não está me afligindo além da medida. Deus terá remédios já preparados para ele. Ele terá meios ou será ajudado por alguém. Agora, não é provável que pensemos em tudo isso, pois a doença nos manterá ocupados lutando contra a nossa impaciência, dor, raiva e até mesmo nosso ressentimento por Deus. Isso é um exemplo de ingratidão muito baixa, pois devemos sempre pensar quando uma doença nos atormenta: ai de mim, se este bom Deus não tivesse piedade de mim, o que seria desse sofrimento? Eu não estaria suportando apenas esta doença, pois merecia uma muito maior, e Deus encontraria meios para me afligir ainda mais, pois é dito que Ele tem suas varas guardadas em seus baús, e se lhe agradasse usá-las em nós, sentiríamos muitos outros golpes. Se pensássemos assim, é certo que, no meio dos maiores problemas e aflições que possamos enfrentar neste mundo, nos sentiríamos confortados, sentiríamos alguma diminuição de nossas dores, mas não fazemos. Mas esse ensinamento não foi dado em vão. Então, observemos que Deus, na pessoa de Jó, quis nos dar um exemplo em que pudéssemos contemplar o fato de que, quando somos afligidos, não devemos tornar nossos problemas tão grandes que fiquemos tão delicados e fragilizados que digamos: não consigo suportar nada pior do que isso, não consigo suportar mais nada. Sejamos muito cuidadosos para não ter ressentimento por Deus dessa maneira, como muitas pessoas imprudentes fazem, mas pensemos desta forma: é verdade que esta doença pesa sobre mim, mas é porque sou muito delicado e não tenho me fortalecido na força do Senhor e no seu poder. O que seria de mim se meu Deus não estendesse sua mão? Pois eu não teria que lidar apenas com essa aflição. Eu não mereço muito mais aflições. Existem muitas outras e muito maiores, ainda mais excessivas. Deus sabe o quanto posso aguentar quando me aflige. Se lhe agradasse, Ele poderia me levar a profundidades tais que eu pensaria estar no inferno. Então, devo considerar agora a sua bondade e agradecê-lo por ter piedade e poupar-me. Tendo em vista que isso é verdade, aqui temos o homem Jó, que era um homem como eu e parecia estar completamente fortificado, e vejo como Deus o afligiu, não apenas em um aspecto, mas em muitos. Então, quando me comparo com ele, tenho razão para ser paciente e me humilhar sob a mão poderosa de Deus e me submeter à sua boa vontade, pedindo que Ele me governe e disponha de mim como uma de suas criaturas em sua mão. Quando fazemos isso, sentiremos que Deus está sempre pronto para ajudar aqueles que confiam nele e descansam nele. Agora, mesmo que vejamos em Jó uma virtude admirável, ele era, no entanto, um homem frágil como nós. Nesse caso, como ele teria sido fortalecido se Deus não tivesse estendido sua mão? E esse poder que ele usou em favor de Jó é menor hoje em dia? Será que o propósito ou a natureza de Deus mudaram? De forma alguma. Então, quando vemos que Deus fortaleceu Jó, lembremos das promessas que foram feitas não apenas para um homem, mas que pertencem a todos. Deus declara que se estivermos surpresos com a fraqueza de nossa carne, se buscarmos refúgio nele, Ele tem meios de nos fortalecer quando estamos abatidos ou privados de todas as coisas. Portanto, quando Deus nos apresenta esse remédio para ajudar em todas as nossas fraquezas, não duvidemos que assim como Ele sustentou seu servo Jó, Ele também trabalhará em nós hoje. Ele deseja apenas selar as promessas que são comuns a todos. E na pessoa de um homem, nos dá a garantia e experiência disso, para que não duvidemos de que Ele cumprirá o que prometeu. Portanto, não nos desculpemos dizendo: eu sou um ser humano,
Acaso Jó não era um ser humano? E Abraão e Davi também não eram? Como eles suportaram as provações e tentações? Eles foram ajudados. E Deus não é o mesmo hoje? Ele mudou desde então? Ele pretendia ajudar apenas 3 ou 4 quando disse: eu seria a sua fortaleza e muralha, ajudarei você em todos os momentos de necessidade? Ele falou apenas com Jó, Abraão e Davi? Não falou para toda a sua igreja? Então, se não quisermos acusar Deus de mentiroso, devemos concluir com coragem que, assim como Deus ajudou a Jó, também nos ajudará. Mas o que acontece? Quando estamos totalmente sem a graça do Espírito de Deus, é porque somos duros e não damos o devido valor ao bem que Ele está pronto a fazer por nós quando nos dá suas promessas. Mesmo que Ele venha diante de nós e busque apenas mostrar seu poder para nos sustentar. Mesmo assim, fechamos a porta para Ele. Portanto, percebamos que a razão pela qual esta história foi escrita é, como eu disse, para que saibamos como Deus aflige o seu povo e que Ele não se esquece de ajudá-los no momento da necessidade e que, dependendo da magnitude da necessidade, um remédio comparável está sempre pronto no momento certo. Além disso, aqui temos um excelente testemunho de que as aflições nem sempre são sinais de que Deus está irado conosco. E se não entendermos isso, é impossível sermos pacientes na adversidade. Não é sem razão que Paulo diz em Romanos 15 que devemos ter consolação juntamente com a paciência. Romanos 15:4. Se um homem não encontra consolo em Deus quando ele quer manifestar um poder grande e invencível, isso não pode ser chamado de paciência. Ele não tem o tipo de paciência que deveria ter. Sua paciência é o que é proverbialmente chamado de paciência lombarda, ou seja, paciência forçada, relutante, como uma mula roendo a rédea. É verdade que aqueles que são impacientes querem parecer perseverantes e não querem desistir. Eles dirão: isso é uma má sorte, mas devemos continuar perseverando. Essa paciência é característica dos incrédulos. Apesar de serem conhecidos no mundo como pessoas corajosas e virtuosas, eles continuam se levantando contra Deus e culpando-o. Em resumo, cada um deles deseja parecer inocente. Eles dirão: por que isso está acontecendo comigo? Eu não sei por que isso aconteceu comigo, exceto que minha sorte deu uma virada ruim. Ou que Deus está desatento, ou não está com a mente fixa nessas coisas como devia. Ou então que isso é o destino dos homens. É assim que as pessoas continuam com seus corações cheios de veneno. Mas Deus quer que sejamos pacientes de outra maneira, ou seja, prontos para suportar tudo, sabendo que o bem e o mal vêm das mãos de Deus. Vamos permitir que Ele nos castigue e discipline e peçamos apenas para sermos governados por Ele e renunciemos a todas as nossas preferências pessoais. Se pensarmos que isso é doloroso, lutemos contra nossos apetites malignos e resistamos a eles para que Ele permaneça como o único mestre. É impossível experimentarmos essa paciência sincera e ilimitada, a menos que tenhamos motivos para encontrar conforto em Deus. Como podemos fazer isso? Devemos saber que Ele não está buscando a nossa perdição quando nos aflige, mas que Ele está buscando a nossa salvação. A pessoa que pensa que Deus está contra ela, inevitavelmente se tornará irritada e perplexa, até mesmo frenética, e se tornará como um animal selvagem, levantando-se contra Ele. Amaremos a Deus se pensarmos que Ele busca apenas nos expulsar e nos destruir? É então muito necessário que todos nós estejamos convencidos de que, quando Deus nos aflige, isso não é um sinal de que Ele nos odeia ou nos considere seus inimigos, mas sim a forma como Ele está garantindo a nossa salvação. Essa é a maneira de alcançarmos a vitória, como Paulo diz no capítulo 8 da mesma epístola, Romanos 8, 35 e 36. Se nos agarrarmos ao amor de Deus em Jesus Cristo e estivermos convencidos de que Deus nos adotou como seus filhos, não seremos desencorajados pelas aflições com essa convicção. Por quê? Porque, como Deus nos ama, nunca seremos envergonhados. E nossas aflições, longe de impedir nossa salvação, serão usadas por Deus para promovê-la.
Portanto, vendo que Jó foi tão gravemente afligido, um homem amado por Deus e entre os homens mais excelentes que viveram no mundo naquele tempo, saibamos que se Deus às vezes nos permite suportar adversidades muito duras e dolorosas, Ele não retira sua proteção de nós. Ele não para de nos amar. E amando-nos, Ele não para de fornecer o que é bom e necessário para nós. Mas devemos lidar com o que está implícito aqui, ou seja, que Deus não apenas afligiu Jó em seus bens, mas também em seus filhos. Isso vale a pena notar, pois às vezes a pessoa que mostra ser muito firme contra um tipo de tentação imediatamente cai em outra. Por exemplo, pegue um homem que tem tanto desprezo pelos bens deste mundo que, se ele fosse muito rico e se tornasse pobre, não seria visto como derrotado, mas permaneceria em paz. Então, se dizemos: eu era rico, mas Deus quis me afligir e agora não tenho mais bens ou riquezas, glória a Deus. As pessoas dirão: esse homem é tão perseverante que parece não entender sua desgraça. Ele é muito virtuoso. Sim, mas se ele é atacado em outra área, com uma nova tentação, ele fica tão abalado que não há como fazê-lo feliz. Não basta ser paciente diante de um tipo de mal, mas temos que ser capazes de resistir a todos eles. Por isso, nosso Senhor também nos testa de diferentes maneiras. E isso devemos notar, pois achamos estranho que depois que Deus nos enviou alguma adversidade e pensamos que a superamos, outro mal surge. Isso é muito difícil de entender, mas Deus tem uma razão justa para nos confrontar dessa forma com diversas tentações, para que, como eu disse, nossa paciência seja posta em ação. Agora, se as posses são preciosas para um homem, seus filhos são ainda mais preciosos para ele. E é por isso que nosso Senhor quis que esse ponto fosse a última mensagem, como se Jó estivesse sendo submetido à tortura. Quando o homem é colocado na tortura, seu tormento sempre é aumentado aos poucos, até que ele não aguente mais e esteja no limite da sua resistência. Satanás também empregou essa tática contra Jó, pois é como se estivesse aplicando a primeira etapa quando traz a notícia: seus bois e jumentas foram levados pelos sabeus, e os seus servos foram mortos pelos ladrões. Assim, temos aqui um homem sendo torturado, mas quando chega a notícia de que o fogo caiu do céu e consumiu todos os seus animais, é como se pesos fossem colocados nos pés do pobre homem para que a dor aumentasse e a tristeza fosse maior. E o anúncio da morte de seus filhos é o máximo que ele pode suportar. Então, vamos aprender que, quando superamos um mal que achamos pesado e difícil de suportar, Deus pode nos enviar outro que é ainda pior. Por quê? Porque Satanás também nos pressiona do seu lado. E pelas razões mencionadas acima, Deus permite isso para que passemos por um teste que nos permita glorificá-lo e ter uma oportunidade maior de agradecê-lo quando Ele nos livrar dos ataques de um inimigo tão poderoso como Satanás. Às vezes, Ele faz isso por causa da nossa dureza, quando vê que estamos acostumados com as esporas e nos tornamos apáticos e desanimados. Ele deve nos atingir ainda mais severamente, como diz um provérbio comum: um cavalo bruto precisa de um cavaleiro bruto. Mas precisamos observar, a partir do exemplo de Jó, apenas o que já mencionei. Outro aspecto que devemos considerar é que as provações de Jó foram diferentes em outro aspecto, pois ladrões roubaram suas posses e animais. Relâmpagos do céu queimaram a maioria deles, e um grande turbilhão derrubou a casa onde seus filhos estavam e os esmagou. Se os inimigos que haviam levado todos os animais tivessem vindo e destruído a casa e os filhos de Jó, isso não teria sido tão difícil ou estranho quanto ter relâmpagos caindo do céu e um grande vento violento matando seus filhos. Nesse ponto, Jó foi motivado a dizer: o que isso significa? Homens estão contra mim, e Deus também se colocou como meu inimigo, pois de onde vem o relâmpago do céu e de onde vêm ventos tão violentos? Diz-se que os ventos são mensageiros de Deus, no Salmo 104:4. Eles realizam seus comandos como se fossem seus arautos. Diz-se que o fogo do céu é um sinal da sua presença.
Então Jó poderia ter concluído: aqui está Deus guerreando contra mim de um lado, homens do outro, tanto o céu quanto a terra estão se unindo contra mim. Ai, o que vai acontecer comigo? Jó poderia ter sentido que havia sido lançado no poço do desespero. Vemos então que, quando as provações são assim diferentes, somos muito mais afligidos. A experiência também mostra isso. Todos podem sentir isso em si mesmos, porque se formos atormentados de uma forma, mesmo ao máximo, ainda temos alguma esperança. Mas se um homem nos persegue de um lado e outro se levanta contra nós, e o número de nossos inimigos aumenta, e somos pressionados de todos os lados, também parece que Deus está contra nós. Naquele momento, não podemos mais aguentar. Abandonamos toda a esperança, como diz o ditado, como os pobres em desespero. Agora, vendo o que aconteceu com Jó, vamos prestar atenção para que possamos aproveitar disso, sabendo que Deus também deseja testar nossa fé e nossa firmeza por meio de várias provações. Quando os homens nos incomodam e tiram vantagem de nós, pensamos que Deus está nos prejudicando se Ele não nos vingar imediatamente. Gostaríamos que o próprio céu se levantasse contra nossos inimigos e vingasse o mal que nos fizeram. Não consideramos o fato de que é Deus quem deseja nos testar dessa maneira e que Ele sabe o que é bom e conveniente para nós, melhor do que nós mesmos. No entanto, poderemos perguntar como é que o fogo veio do céu e consumiu o gado de Jó, pois o diabo não controla os relâmpagos e as tempestades. Não lhe atribuímos um império tão grande que ele governe no ar, criando redemoinhos e tempestades quando lhe agrada. A resposta a isso é fácil, embora esse assunto precise ser tratado mais completamente no próximo sermão. Mas observemos novamente que, embora os ventos sejam mensageiros de Deus e cumpram a sua vontade, e embora o relâmpago tenha um propósito semelhante, o diabo está envolvido aqui, pois Deus o usa, como já foi dito. Portanto, não nos surpreende que o diabo, com essa permissão de Deus, possa desencadear relâmpagos, redemoinhos e tempestades. Não que ele possa fazê-lo sempre que desejar, mas Deus o usa quando quer. Agora a pergunta está respondida. Portanto, não precisamos nos surpreender que o diabo tenha enviado uma tempestade para destruir uma casa e lançado relâmpagos do céu. A razão é que Deus permitiu que ele fizesse isso e até mesmo o trouxe para treinar a fé e a paciência do seu servo. Por outro lado, precisamos observar que a paciência de Jó foi ainda mais virtuosa e louvável, porque ele caiu tão baixo e parecia estar tão bem fortalecido, e mesmo assim, ao se encontrar completamente desamparado, continuou a bendizer a Deus. Isso, eu digo, é digno de maior elogio, porque sabemos como aqueles que estão prosperando esquecem quem são. Não estou falando apenas dos mundanos e daqueles que não dão a mínima para Deus, mas dos fiéis que caminharam no temor de Deus durante toda a vida e ainda mantêm a mesma mentalidade, pois serão menos sóbrios, já que têm tudo o que desejam no coração, esquecerão quem são e não mais se reconhecerão. Vamos olhar para o que aconteceu com Ezequias. Embora estivesse completamente dedicado a servir a Deus e fazer seu dever, Deus vê que ele está exaltado mais do que o usual. Ezequias não mais busca por Isaías, o profeta, como está em 2 Crônicas 32, 31. Ele não mais busca o conselho de Deus, mas faz tudo o que lhe agrada. Ele se magnifica tanto que provoca a ira de Deus no momento em que mostra sua riqueza por causa de seu grande desejo de honra, como está em Isaías 39, 2. A mão de Deus é obrigada a cair sobre ele muito pesadamente por causa de sua loucura e orgulho excessivo que o dominou. Isso é o que Davi diz: eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Salmo 30, verso 6. Davi estava bem ciente de como Deus o havia exaltado, e ele nunca escondeu sua graça. Pelo contrário, ele queria lembrar até o fim do mundo que Deus o tirou da sujeira dos animais e o fez rei. Ele louva a Deus por isso e quer que seja falado depois de sua morte. Ele não se gaba de sua nobreza. Ele não atribui nada a si mesmo. No entanto, depois que Deus o estabeleceu e estabeleceu seu reino, e ele se vê vivendo em paz, ele começa a se exaltar e concluir que jamais será abalado.
Agora, Davi nos mostra nesse trecho como é conosco quando estamos vivendo em paz e deslumbrados com um estilo de vida elevado. Pensamos que Deus nunca mudará a nossa situação quando estamos no meio de nossos prazeres e deleites. Precisamos observar particularmente que foi uma qualidade admirável em Jó ter resistido a esse julgamento muito repentino e calamitoso, não apenas um, mas todos os que vieram sobre ele de uma vez. E vemos como ele o suportou. Pouco antes, ele estava desfrutando de tamanha prosperidade que parecia que todos o favoreciam e o elogiavam. Em resumo, Satanás, ele mesmo diz que até Deus parece tê-lo em seu colo. Ele está em suas mãos, diz ele. Você o está preservando como a menina dos seus olhos. No entanto, vemos num piscar de olhos como ele é tratado, e isso deve ter sido muito difícil para ele. Isso deve nos deixar mais cautelosos quando Deus nos envia um pouco de prosperidade mundana, para que não baixemos a guarda. É certo que, se Jó não tivesse sido despertado frequentemente por aquele alarme e dito: quem sou eu? Qual é a minha situação? Ele teria se confundido quando Deus o afligiu. Portanto, sejamos aconselhados a caminhar em temor e tremor, especialmente quando vemos Deus nos enviar alguma prosperidade mundana, pois é quando o diabo está de olho para nos pegar desprevenidos e colocar algumas tentações diante de nós que nunca pensamos antes. Outro ponto que precisamos notar neste trecho é que, quando é dito que, naquele momento, Jó estava muito bem estabelecido e parecia ter tantas fortificações que nenhum mal poderia se aproximar dele, de repente, um raio do céu, um redemoinho e inimigos o despojam de tudo o que ele tem. Não resta nada além de sua pessoa, que Deus estava reservando para provações mais dolorosas. Vamos agora voltar a algo que eu disse antes, a saber, que conhecemos a extensão da raiva de Satanás contra os fiéis. Vimos acima como Deus estava mantendo com uma coleira. Você não pode tocar na pessoa de Jó, e ainda assim vemos a fúria que se seguiu. Consideremos agora os meios que ele tem para nos atormentar. Todas as nossas fraquezas, todas as fraquezas que existem no mundo, todas as suas adversidades, são todas flechas que Satanás já afiou contra nós. Ele pode nos causar grandes danos e nos afligir com muitas feridas mortais, se Deus não nos proteger. Uma vez que o diabo sempre tem tais armas e nós, por nossa parte, somos sempre um alvo aberto, o que, pergunto eu, aconteceria conosco se Deus não nos protegesse? Temos todas as razões para agradecer a nosso Deus quando vemos que Satanás só pode fazer o que lhe é permitido fazer. Sempre temos que invocar a Deus e dizer: ai Senhor, se não estivéssemos sob sua proteção, o que seria de nós? É verdade que nos punes por um tempo, mas ao fazê-lo, nos revela a sua bondade paternal quando não nos destrói completamente, dada a fúria do inimigo com o qual temos que lidar. Se tu o soltasses contra nós, seríamos devorados mais rapidamente do que uma pobre ovelha entre 100.000 lobos. Assim, devemos estar sempre alertas, vigilantes e atentos, enquanto pedimos a Deus que não nos permita ser expostos como presa de Satanás. Pois se ele foi ousado o suficiente para lutar contra o Salvador do mundo, como vimos nosso Senhor Jesus Cristo ser assediado em Mateus 4:1, Marcos 1:13 e Lucas 4:2, saibamos que ele virá sobre nós com muito mais ousadia. No entanto, recebamos a armadura que Deus nos dá para resistir a ele, ou seja, a sua palavra, como Paulo nos lembra quando quer nos armar contra todas as tentações do mundo e de Satanás, como está em Efésios 6:17. Portanto, recebamos o que Deus nos dá para que não sejamos negligentes em nos ajudar com todos os meios que ele nos colocou à disposição para esse propósito, quando precisarmos. Isso, em resumo, é o que temos que lembrar sobre esse ensinamento, se quisermos lucrar com o exemplo de Jó, enquanto esperamos pelo restante da mensagem. Agora, curvemo-nos diante da face de nosso bondoso Deus e oremos. Amém, queridos. Amém. Venha-se, cansado estás,
descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama.